A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Boa Esperança, sobre a coordenação do pastor James Costa. Eu me chamo Irmão Salomão, sou superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical. Esse canal ele comenta a lição de adulto e a lição dos jovens. A lição que nós vamos comentar é a lição dos jovens, certo? Antes da gente comentarmos essa lição, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição. É de suma importância os seus comentários, certo? E o likezinho que gostou da aula. O YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando a gravação para outras pessoas e assim o Evangelho ele é proclamado a toda a criatura. A lição que nós vamos comentar é a lição de número 8. Ela tem como tema a liderança de Salomão. O texto principal que se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 10, que diz assim, é a primeira base da lição. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? O resumo da lição nos fala assim: Salomão é reconhecido como o homem mais sábio de toda a história. A gente vai ver sobre o rei Salomão, a sua história, a sua trajetória, quem é o seu pai, quem o ordenou rei, tá certo? E quem foi a escolha para ele ser ordenado rei. É muito importante a lição, porque é uma lição dirigida aos jovens e assim ele vai entender a importância de ser um líder, a importância de liderar e estar dentro da vontade do Senhor. A lição tem 3 objetivos, cada objetivo ele é subordinado a cada tópico da lição. O primeiro objetivo é apresentar uma análise da vida de Salomão. O segundo objetivo é saber a respeito da liderança de Salomão. O terceiro objetivo é compreender que a liderança de Salomão foi fundamentada em princípios. A segunda base da lição, ela se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 12. É a segunda base da lição. Eu peço que você leia com seus alunos em classe, é o que vai dar base para a aula que nós vamos estudar. A introdução, eu marquei alguns pontos importantes que veremos nessa aula, nessa lição, o exemplo de Salomão como líder. É importante também ressaltar que, enquanto rei, ele teve pontos positivos e pontos negativos, pois não era um homem, pois nenhum homem é perfeito, inclusive Salomão não era um ser perfeito, certo? O seu maior legado, como veremos na lição, foi a sua sabedoria e a sua ação na construção do templo. Então, uma das duas coisas que vai se destacar na vida de Salomão é a sua sabedoria, que é uma sabedoria que veio de Deus, e a construção do templo, no qual foi ele que construiu o templo. Ele diz assim também na introdução: no início do seu reinado, Salomão buscou a Deus e a sua orientação para governar, mas com o passar do tempo, seu coração se apartou do Senhor, olha só, e foi corrompido pelas riquezas e por suas várias esposas e concubinas. Então, no início do seu reinado, Salomão buscou orientação, andou na presença do Senhor, mas devido ao pecado, ele se afastou de Deus, certo? O seu exemplo enquanto líder nos mostra que jamais devemos deixar de buscar ao Senhor e depender sempre dele, pois é e será o nosso bem maior.
Então, o exemplo que está na vida de Salomão, a gente vai aprender ao longo da lição que a gente jamais deve se afastar da presença do Senhor. Ele é o nosso bem maior, ele é o nosso maior tesouro que nós temos. O primeiro tópico da lição diz assim: Salomão, uma análise inicial. Esse é o primeiro tópico da lição. E o primeiro subtópico tem como tema: quem foi Salomão? Quem foi? Primeira coisa que ele destaca aqui, que era o filho de Davi e foi terceiro rei de Israel. Ele foi filho de Davi e foi o terceiro rei de Israel. Ele governou muito provavelmente entre 971 a 931, certo? Portanto, cerca de 40 anos foi o governo de Salomão, quer dizer, aproximadamente, porque na Bíblia, quando se refere à data, a tempo, é aproximado, certo? A gente não sabe afirmar categoricamente, certo? Portanto, cerca de 40 anos. Era filho de Davi, com Betseba, e o seu nome significa pacífico. Alguém que era responsável por pacificar, acalmar, consolidar, fazer aliança, entendeu? Essa era o nome, o significado de Salomão. Outra característica, o profeta Natan chamou a Salomão de Gedidias, cujo significado é amável do Senhor. Gedidias, cujo significado é amável do Senhor. Salomão tem sido considerado o homem mais sábio de toda a história. No entanto, não ficou isento de erros. Ele fez muitas alianças com povos idólatras e pagãos. Geralmente essas alianças eram firmadas mediante casamento com princesa destes povos. Então, ele fez alianças com muitos reis, com muitas pessoas influentes, e geralmente esse casamento era firmado ou carimbado pelo casamento. Essa foi uma das arruínas que levou, que destruiu a vida de Salomão, que fez o afastar da presença do Senhor. Esses casamentos contribuíram com a disseminação dos cultos pagãos entre os povos de Israel, e muitos gastos do seu reinado levaram a cobrar altos impostos ao povo. Olha só como levou o declínio, levou Salomão ao declínio. Aqui foi um rápido comentário: quem foi Salomão, quem foi o seu pai Davi. Ele governou aproximadamente 40 anos, foi o seu governo. O início do seu governo foi um governo dentro da vontade do Senhor, mas logo em seguida houve o declínio. Ele fez muitas alianças, e dessas as alianças gerou muitos casamentos que levou ele à ruína. O segundo ponto da lição diz assim: Salomão, o sucessor de Davi. Por melhor que seja, nenhum líder é eterno, e Salomão aparece no cenário bíblico a partir dos relatos sobre os últimos dias de vida de Davi, seu pai. Então ele aparece ali nos últimos dias de Davi, seu pai, para assumir o trono, certo? Diz assim a lição: este foi um período de grande tensão. Primeiro porque o rei Davi estava prestes a morrer, e depois porque havia a expectativa sobre quem assumiria o trono de Israel. Então Davi estava muito debilitado, estava prestes a morrer, e houve aquela tensão de quem assumiria o reino, quem ia ser o rei, o sucessor de Davi, certo? Então, houve essa tensão, essa preocupação. Inclusive, os irmãos, os filhos de Davi, atentaram para o trono, para assumir ao trono, certo? Então, enquanto Adonias conspirou, foi um dos tais que conspirou para assumir, para herdar o trono de Davi, só que, ainda que a promessa tenha sido feita a ele, que por sinal veio a se cumprir, quer dizer, a vontade do pai, a vontade de Davi,
e a vontade de Deus foi para Salomão, a promessa foi para Salomão, certo? Que ele assumiria o lugar de seu pai Davi. O Salomão foi a escolha de Deus, conforme a palavra do próprio Davi. Vocês vão encontrar isso no primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 5, que diz assim: e de todos os meus filhos, escolheu ele o meu filho Salomão para assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Então aqui a escolha foi de Deus. Deus escolheu a Salomão para ocupar o lugar do trono de Davi, de seu pai, certo? A gente está vendo aqui Salomão, o sucessor de Davi. O terceiro ponto do primeiro tópico diz assim: Salomão, o líder mais sábio de toda a história. Irmãos, isso é muito importante. Uma lição dessa levada para os jovens, no qual eles buscam sabedoria, a sabedoria secular, a sabedoria do homem. Aqui na lição vai levar os jovens a entender que Salomão pediu a sabedoria a Deus. Essa é a sabedoria suprema, a que vem de Deus, não a que vem do homem. A do homem é passageira, a do homem é mortal, ela se acaba. Mas a que vem de Deus, ela é eterna. Ela é muito superior à dos homens. Diz assim a lição: as Escrituras Sagradas apresentam Salomão como o homem mais sábio de sua época. Isso fez dele um líder próspero, respeitado, famoso em todo o seu tempo. Quer dizer, foi muito conhecido como um rei muito famoso, certo? Devido à sua sabedoria, que é a sabedoria que veio de Deus, certo? Ele diz aqui, note que o próprio Jesus testificou da sabedoria de Salomão, afirmando que a rainha do sul foi atraída por sua sabedoria. Aí em Mateus capítulo 12, o versículo 42, quer dizer, o próprio Jesus testifica da sabedoria de Salomão. É importante destacar que Salomão não nasceu com a sabedoria com a qual exerceu a sua liderança, mas recebeu de Deus. Como a gente já falou um pouco anterior, ele não nasceu com essa sabedoria, ele herdou de Deus. Ressaltando-se ainda o princípio que a Bíblia ensina, que a verdadeira sabedoria vem de Deus e que os seus salvos devem clamar para que a receba. Então, a sabedoria que vem de Deus, a gente deve clamar, deve pedir a Deus que venha sobre nós a sabedoria, para que possamos tomar as decisões segundo a vontade do Senhor, segundo os seus preceitos, certo? Diz assim a lição: diante disso, é plausível afirmar que Salomão obedeceu a este princípio e pediu sabedoria a Deus. Ele diz aqui, no segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 10, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Salomão pedindo sabedoria a Deus e conhecimento. Isso devemos fazer diariamente, pedir sabedoria a Deus e conhecimento. Diz assim a lição: Salomão também reconheceu que a tarefa de liderar a Israel no lugar de seu pai era algo maior do que a sua capacidade. Irmãos, é muito importante entender isso, porque às vezes a gente acha que a nossa capacidade, a nossa força vem do nosso punho, a gente pode fazer alguma coisa, somos capazes de fazer alguma coisa, e não é assim que a palavra de Deus ensina. Tudo vem de Deus. Nós temos alguma coisa, podemos fazer alguma coisa só em Deus. A Bíblia diz que posso todas as coisas, mas naquele que me fortalece. A gente pode sim, mas naquele que nos fortalece. Então tudo vem de Deus. E Salomão reconheceu isso, que não era capaz de dirigir o povo de Deus. Ele pede a Deus essa capacidade, essa sabedoria. Diz assim a lição: Deus ouviu a oração de Salomão e fez dele um líder mais sábio de que seus dias, e lhe acrescentou outros bens.
Salomão pede a Deus sabedoria, pede só sabedoria. Então Deus deu sabedoria e deu ainda as coisas que ele não pediu. Que Deus maravilhoso, né? Bom, concluímos aqui o primeiro tópico da lição, Salomão, uma análise inicial. A gente viu quem foi Salomão, a gente viu Salomão, o sucessor de Davi, vimos também Salomão, o líder mais sábio de toda a história. Vamos adentrar no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema a liderança de Salomão. O primeiro ponto diz assim: Salomão, um líder influenciador, certo? Liderar não é dar ordens e nem tampouco exercer poder sobre os seus liderados, mas é influenciar pessoa. Salomão, com a sabedoria influenciou pessoas a fim de que a missão que recebeu do Senhor por meio de Davi, seu pai, fosse cumprida. Qual foi a missão? Ou que missão foi esta? Ele diz assim: construir o templo de Deus. Foi a primeira missão que Salomão recebeu do seu pai Davi em construir o templo de Deus. E ele pediu a Deus sabedoria para que fizesse conforme a vontade do Senhor. Todos os detalhes que Deus passou para Davi, seu pai, que Davi passou para ele, ele cumpriu, ele obedeceu unicamente a seu pai, certo? Construiu o templo para Deus conforme as orientações que lhe foram dadas, certo? Ao reconhecer que sozinho não conseguiria desenvolver o trabalho, Salomão buscou a Deus e influenciou milhares de pessoas para trabalharem cooperando, certo? Assim com sua missão. Ele buscou cooperadores, buscou ajuda. Ele não disse: olha, eu posso fazer sozinho, vou fazer sozinho. Não. Ele buscou ajuda para tal. O poder de influenciar de Salomão ultrapassou os limites geográficos do seu reino, pois muitos líderes e pessoas influentes vinham de toda parte para conhecer a sua sabedoria e a grandeza do seu reinado. Não foi diferente. A rainha de Sabá foi uma das tais que veio através da fama que percorreu os reinos. A sabedoria de Salomão chegou até o ouvido dela e ela veio presenciar essa tal sabedoria. E a palavra dela aqui foi bem interessante. Lá em segundo livro de Crônicas, capítulo 9, o versículo 5, o versículo 6, que diz assim: foi verdadeiramente a palavra que eu ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, não cria nas suas palavras, até que vim e os meus olhos viram, e eis que me não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que eu vi. Quer dizer, quando falaram para a rainha de Sabá sobre a sabedoria de Salomão, não falaram nem um terço, nem um poucochinho de quando ela presenciou, quando ela esteve de perto com o rei Salomão. Ela viu, parece que falaram por cima ali, fizeram só uma pequena parcela. Estou vendo que é muito maior a sua sabedoria. Esse elogio não foi para engrandecer a Salomão, mas foi para engrandecer a Deus, porque a sabedoria de Salomão, ela veio de Deus. Bom, a gente viu que Salomão é um líder influenciador. Vamos ver agora uma liderança participativa. É o segundo ponto da lição, do segundo tópico. Há quem pensa que a liderança corporativa ou a liderança participativa sejam termos dos dias atuais. Contudo, veremos que estes são conceitos presentes já na liderança de Salomão, com toda a sua força econômica, de todo o poder de influenciar. Ele não incorreu num grave erro de acreditar que sozinho seria capaz de liderar Israel.
e de concluir a obra a qual foi recebida pelo seu pai. Ele não correu esse erro, ele viu que precisava de ajuda, ele viu que era capaz, isso mesmo depois de receber a sabedoria de Deus. É muito importante. Mostra uma qualidade que um líder tem de ser humilde, de andar em humildade. Certo? Salomão reconheceu que precisaria de pessoas com qualificações específicas para realizar determinadas tarefas. Por exemplo, Salomão reconheceu que Irão, rei de Tiro, tinha condições de ajudar na construção do templo e ele não teve receio de pedir a sua ajuda. Então, Salomão não teve receio de pedir a ajuda do rei Irão e pediu ajuda, ele ajudou. Isso mostra uma característica de humildade de Salomão. Quer dizer, o segundo ponto é uma liderança participativa. Foi o que ele fez. Ele participou com outras pessoas. O terceiro ponto do segundo tópico diz assim: Salomão, um líder visionário. Esse termo visionário é com visão à frente do seu tempo, certo? Não era um líder que estava estagnado só naquele ponto, ele só não via, só estava vendo só o que estava à frente do seu nariz, não. Era com a visão à frente do seu tempo, certo? Salomão foi um líder que se dedicou a alargar as suas fronteiras e seus negócios e as suas áreas de atuação. Olha só, nesse sentido, ele se cercou de pessoas capazes que pudessem auxiliá-lo. Então, ele não se limitou-se ali àquele tempo, ao seu reinado, não. Ele alargou a fronteira, expandiu, destruiu as cercas, aumentou o seu reino, certo? Ele diz aqui, além disso, se espalhou, se empenhou em manter a força do seu exército e estrategicamente estabeleceu liderança independente sobre cada uma das 12 tribos, sem negligenciar o aspecto religioso de toda Israel. Foi a atitude que Salomão fez, que fez que ele não perdesse o controle. Ele era o rei, então não poderia perder o controle. Ele expandiu o reino, pediu ajuda a outros reis, mas ele não perdeu o controle do seu reinado. A visão de Salomão contribuiu para, veja só, alguns pontos aqui importantes, 4 pontos importantes para você entender que a visão de Salomão contribuiu para aumentar a riqueza do seu reinado. O segundo ponto é ampliar o comércio exterior. Esse é o segundo objetivo. O terceiro foi edificar novas cidades, certo? E ampliar o conhecimento, pois ele se dedicou à literatura, à música e à ciência a seu tempo. Salomão, ele não teve medo de expandir aquilo que havia sido estabelecido pelo seu pai Davi. Não teve medo de maneira nenhuma. Ele procurou expandir o reinado. Bom, concluímos aqui o nosso segundo tópico da lição, que a gente viu a liderança de Salomão. Vimos Salomão um líder influenciador. Vimos uma liderança participativa. E vimos também o terceiro ponto, Salomão, um líder visionário, com a visão à frente do seu tempo. O terceiro tópico da lição tem como tema uma liderança fundamentada em princípios. Quer dizer, o primeiro ponto diz assim, Salomão, um líder de princípios. É atribuída a Salomão a autoria dos seguintes livros poéticos. A gente sabe muito bem sobre isso, foi Provérbios, Cantares e Eclesiastes, certo? O livro de Provérbios, diz aqui que é um conjunto de máximas que visam ensinar sabedoria para auxiliar as pessoas a viverem corretamente. A gente encontra muitos textos na Bíblia, no livro de Provérbios, se refere à sabedoria, porque Salomão recebeu a sabedoria de Deus e ele escreveu no livro de Provérbios para que ficasse para nós
que a gente tirasse ali grandes aprendizagens, a gente crescesse ali na graça e no conhecimento de Deus. Diz assim a lição: pensar em uma liderança segundo os padrões de Salomão passa inevitavelmente pela observância de alguns princípios impostos no livro de Provérbios, como, por exemplo, esses princípios é fundamental para quem quer ser líder, para quem está na liderança, para quem é um destaque, certo? Primeiro, um líder precisa saber ouvir. Está lá em Provérbios 18, versículo número 13. Ele precisa ouvir. Muito cuidado com esse líder que não gosta de ouvir. Só ele fala, só ele está com a verdade, só ele sabe tudo. Então, não provém de Deus. Segundo é saber louvar em tempos de adversidades. Provérbios 17, 26. Um líder tem que saber louvar em tempos de adversidades. Louvar a Deus, engrandecer a esse Deus, mesmo em momento de escassez, mesmo em momento de lutas, mas devemos louvar a Deus mesmo assim. Terceiro ponto, agir de forma justa. Provérbios capítulo 17, versículo 26. Um líder de forma nenhuma ele pode agir injustamente. Ele tem que agir justo, com justiça, dentro da presença do Senhor. O quinto, trabalhar arduamente, certo? Trabalhar arduamente. Provérbios 12, 24. Tem que trabalhar arduamente. O sexto, adquirir sempre conhecimento. O sétimo, dar oportunidade para que todos falem. A gente fala, né, que um líder, ele não, só ele fala, só ele não. Ele tem que dar oportunidade para que todos falem. Está lá em Provérbios 18, 17. E ter resiliência. Provérbios 24, 10. Então, são esses princípios que Salomão tinha. Era um líder cheio de princípios. E a prova disso que ele escreve no livro de Provérbios todos esses princípios. O segundo ponto do terceiro tópico diz assim: Salomão, um líder que buscou a Deus. Irmãos, a nossa busca para com Deus, ela é incessante, é dia após dia. Não pode falhar. Temos que estar sempre buscando ao Senhor, entrando em comunhão com Deus. Diz assim a lição: a semelhança de seu pai, Salomão foi um líder que procurou julgar o povo com retidão e justiça. Ele fala aqui de um episódio de uma mãe, certo? E duas mães, que tinha cada um seu filho. E numa determinada noite, ela dorme sobre o seu filho. E o seu filho, ele vem a óbito, ele morre. O que ela faz? Ela pega o seu filho morto, por um erro dela, e coloca junto da sua amiga, que tem um filho vivo, e troca os filhos, certo? E esse problema é levado para Salomão. E ali ele age com justiça, certo? Ele age com justiça. E a mãe verdadeira, que ama o seu filho, ela preferiu dar o seu filho para outra do que perder o seu filho. Então a decisão que Salomão tomou foi uma decisão sábia, certo? Ele agiu com justiça. E nisso ele devolveu o filho para a verdadeira mãe, certo? Agir com justiça é dessa maneira, certo? Terceiro ponto do terceiro tópico tem como tema Salomão, um líder que procurou agir com justiça. A gente viu que Salomão foi um líder que procurou com justiça. Esse terceiro ponto mostrou muito bem. A gente viu o exemplo, não foi? Salomão que agiu e procurou com justiça e devolveu a filha, o filho para a mãe verdadeira. E com isso a gente conclui nosso terceiro tópico da lição. A gente viu uma liderança fundamentada em princípios. A gente viu Salomão, um líder de princípios. Vimos Salomão, um líder que buscou a Deus. E o terceiro ponto, a gente viu Salomão, um líder que procurou agir
com justiça. Eu espero que a palavra de Deus tenha ficado no seu coração, certo? E dali venha trazer guarida, venha trazer transformação. Desde já eu te reforço, te agradeço pela sua audiência, pela sua participação. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente. É de suma importância o seu comentário, a sua crítica, dentro do respeito que a gente pede, tá certo? Mas participe, fique conosco. E desde já eu peço ao Senhor que Deus te abençoe com muita bênçãos dos céus. Amém.